Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Quando Sócrates, um dos precursores da mensagem de Jesus, nos recomendou o conhecimento de nós mesmos, talvez não imaginasse o alcance atual daquela proposta. Jesus deixou claro quem somos nós e a que viemos, bem como o caminho mais fácil para atingir o nosso objetivo maior, que é a plenitude do amor, após cumprirmos todas as etapas evolutivas, passo a passo. Baseado neste pensamento do confrade Américo Canhoto, da Federação Espírita do Estado de São Paulo, eu desejo convidá-la a refletir sobre o tema Sem disciplina não há reforma íntima. O olhar na perspectiva histórica indica que quando se fala em reforma íntima, não se fala de algo recente na história da humanidade, nem tampouco de algo privilegiado dessa ou daquela religião ou filosofia em favor da humanidade terrena. Sem dúvida que não se fala assim pensando. Quando Jesus aceitou a sublime missão de constituição do planeta Terra, secundado por numerosas falanges de espíritos superiores, já se sabia que essa preparação incluía a recepção de numerosos espíritos provenientes de outros orbes, melhor dizendo, que viriam para contribuir na formação do pensamento religioso, do pensamento científico, artístico, humanístico. E que construiu a base do saber em que o planeta deveria desenvolver-se. Esses espíritos que aqui vieram, em que pese o grande saber científico que possuíam, padeciam ainda de grandes déficits morais. É fato. Porque todos eles vinham à Terra com o objetivo de reformar-se intimamente, superando as imperfeições morais de que eram portadores, para depois regressarem aos seus orbes de origem e reencontrarem seus amados. E a humanidade experimentou, através de diferentes lideranças desses espíritos que vieram à Terra, experimentou a transmissão de um aviso importante de que era necessário ao homem reformar-se intimamente se desejasse um lugar melhor no futuro. Essa era a grande síntese de todo o esforço que se fazia naquele momento e que se faz até hoje. Um dos primeiros a trazer uma contribuição nesse sentido foi Krishna,
cuja história está narrada num dos maiores poemas épicos, chamado Mahabharata, cuja a importância para a Índia é equivalente à da Bíblia para nós outros. E vejamos que isso se deu 3.200 anos antes do nascimento de Jesus. Dentro do Mahabharata, há um poema singular dedicado a Krishna, chamado Bhagavad Gita. Bhagavad Gita. No capítulo 13 do Bhagavad Gita, Krishna, que desenrola ou desenvolve no texto o papel de mestre, fala a Arjuna, seu discípulo, quais são os valores fundamentais ou qualificações da mente que devem ser seguidos para a obtenção do autoconhecimento. Ou seja, qual a rota que o buscador deve seguir e manter para a compreensão de si mesmo, não se separando do todo, mas como consciência além do corpo e da mente, ilimitado e pleno. O discípulo Arjuna está em meio a uma guerra por questões agrárias, por questões de terra. E percebe que os opositores são os seus parentes do passado. E ali estavam dois exércitos. O dos mocinhos, chamados Pandavas, e o dos vilões, chamados Kuravas. Na realidade, essa descrição é uma parábola, em que os opositores são os defeitos e os aliados são as virtudes, e ambos estão dentro do próprio homem, que trava em si mesmo uma grande luta, uma grande batalha. Existem 7 lições primorosas no Bhagavad Gita para a nossa reforma íntima. A primeira recomenda que a pessoa deixe de se vitimizar e transferir a culpa do que acontece de ruim na sua vida para outra pessoa. E a lição diz que a dor, o karma, é apenas o veículo da consciência. Uma espécie de um tapinha para a gente ir no caminho certo. A segunda lição diz que aquilo que é nunca deixa de ser. Se você perdeu o emprego, o marido te deixou, um amigo se afastou, não era para ser seu. O que importa é o que é para sempre, eterno. Que o resto tudo passa. A terceira lição diz que o que é real é a maneira como lidamos com as coisas. O restante é ilusório. E aí a lição recomenda que se deve usar boas intenções em tudo o que fizer. Isso é mais importante do que os frutos que resultam dessa ação. E que está de acordo com a máxima: fazer o bem sem saber a quem. A quarta lição recomenda cuidado com os pensamentos. Os pensamentos estão em constante movimento e podem somar ou subtrair nos resultados da evolução de cada um de nós. A quinta lição
afirma que ninguém evolui sem esforço. Daí o próprio Krishna dizer que a inatividade não leva à perfeição. Mas alguém pode perguntar, como ser bom em alguma coisa, em algo? E a lição recomenda: treino, treino, treino. Não há atalho, não há religião, curso ou preparação que vai transformar alguém sem que esse alguém coloque a mão na massa. Ninguém evolui sem esforço. A terceira lição diz que a decisão de ser melhor é sempre nossa. Não tem a ver com a circunstância, porque cada um de nós constrói a sua própria história, a sua felicidade. Como diz a música, e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. E a sétima, última lição, diz que a batalha está ganha. A natureza não falha. Decida o que quer e trabalhe para chegar lá, que a vitória vem. Todos os desafios da vida devem ser olhados com essa perspectiva. A vitória virá, mas com esforço. Ali mesmo no Oriente, 600 anos antes da vinda do Cristo, haveria um outro missionário que traria uma contribuição, um outro chamado à reforma íntima de cada um. Foi Siddhartha Gautama, também conhecido como Buda. Buda dizia que o caminho para a felicidade está em pararmos de desejar as coisas, pois o que fosse para o nosso bem, naturalmente viria. Para Buda era necessário disciplinar o pensamento. Mas ele defendia que todos, sem exceção, devem fazer a busca do eu profundo, buscar a melhor parte interior. E ele dizia que, para tanto, é necessário investigar nossa forma de ser e de ver o mundo, as pessoas, os fatos. Mas havia uma outra preocupação da parte dele, e que ele recomenda vigiar pensamentos, palavras e atitudes. Recomendações essas que nós vamos ver que muitos séculos depois retornam até nós, e que hoje todos sabemos que isso é natural. Mas avançando um pouco para o Ocidente, na região da Palestina, vamos encontrar os conhecimentos da Cabala judaica, que dizia que os homens se dividem em escravos e senhores. Escravos são aqueles que transferem a culpa dos seus malfeitos para os outros, e senhores são aqueles que assumem seus próprios erros. Então, segundo a Cabala, esse é o passo inicial para o amadurecimento psíquico que permitirá ao indivíduo caminhar através da árvore da vida. Os egípcios nos legaram uma tradição conhecida como o caminho para a luz. E o que é isso? O caminho para a luz era um pequeno livreto que era colocado à direita da face
da pessoa morta dentro do sarcófago e que continha orientações para que a alma encontrasse o caminho para a luz. Os egípcios acreditavam que havia vida após a morte. Mas esse livreto acabou sendo mais conhecido como o Livro dos Mortos. Por quê? Porque todos os saqueadores das tumbas, quando abriam os sarcófagos, sempre encontravam o livreto junto à face direita do falecido. E deram a esse livro o nome de Livro dos Mortos. Mas que trazia regras básicas de como encontrar o caminho para a luz. Os gregos também tiveram uma preocupação com o conhecimento interior, razão pela qual no oráculo de Delfos está escrito: conhece-te a ti mesmo. Mas em que pese todas essas contribuições trazidas em distante passado, a sensação que se tinha é que todos os esforços estavam sendo em vão. Porque as pessoas, em vez de irem para dentro, como diz o Jorge Alahá, preferiam ir para fora. Ou seja, em vez de voltar-se para si mesmo, voltavam-se para o exterior. Ficavam presos às exterioridades da vida. E aí, então, Jesus decidiu vir pessoalmente explicar o processo, considerando que todos os seus enviados até então não tinham logrado êxito. Mas antes dele começar seus ensinamentos, ele mandou um precursor, seu primo João, que era filho de Isabel e Zacarias. Zacarias era um sacerdote do templo. João, portanto, era filho de um sacerdote, e sacerdote seria, pela tradição judaica. Mas ele preferiu ser antítese. João fez tudo ao contrário do que as pessoas esperavam. Ele, em vez de ficar com a família, como todos ficavam, foi morar no deserto. Em vez de casar, como todos casavam, preferiu ficar solteiro. Preferiu a companhia da areia, do sol e do deserto. Ao invés de alimentar-se, como faziam convencionalmente os judeus da sua época, ele preferiu comer mel com gafanhotos. No lugar de trajar impecáveis túnicas brancas, ele preferiu uma roupa feita de pele de animal com um cinto de couro. É o que nós podemos dizer que João, entre aspas, era do contra. Ele era uma antítese. Ele queria romper com aqueles valores tradicionais. Mas o discurso dele era sintético, era objetivo. Ele dizia às pessoas: convertei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Endireitai as veredas do Senhor. Veredas significa caminho. E sempre ele estava a pautar o seu discurso nessa tônica. Mas na esperança de consolidar esse ensinamento, ele desenvolveu uma estratégia pela qual ele esperava que seria mais fácil as pessoas assimilarem e compreenderem, internalizarem e praticarem o que ele estava dizendo. Que estratégia foi essa? Fazer a imersão do povo nas águas do Rio Jordão, dizendo a cada um que quando ele emergisse, a criatura estaria renovada. E que nós conhecemos como batismo,
Daí o nome João o Batista, o que praticava o batismo. A imersão na água, para João, era um elemento, perdão, de adesão à mensagem. Ele achava que fazendo isso as pessoas iriam ficar mais conscientes e mais comprometidas com a mudança, com a sua advertência: convertei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Mas não foi isso que aconteceu. Resumo da ópera: o povo ficou com o símbolo, o batismo, e esqueceu da mensagem. É então que Jesus assume a vida pública. E o seu primeiro pronunciamento vai ser no pé de um monte. Aliás, esse pronunciamento de Jesus, um pronunciamento religioso, estava sendo feito depois de 400 anos de ausência de um profeta espiritual. O último profeta espiritual tinha sido Malaquias. Demoraram-se 400 anos até que Jesus vai fazer um discurso religioso, como faziam os profetas espirituais. Ele reúne o povo então ao pé do monte, que nós conhecemos como Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, e começa a sua prédica, a sua fala, o seu discurso dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Dizem os historiadores e especialistas que naquele momento houve uma espécie de frustração geral, porque ninguém conseguia alcançar o que Jesus estava querendo dizer. Bem-aventurados os pobres de espírito. Sim, porque naquela época, como também agora, as pessoas, a grande maioria das pessoas, não entendeu o que significava pobres de espírito. Porque pobres eles já eram, do ponto de vista econômico-social. Eles não entendiam que ser pobre de espírito é reconhecer-se fraco nos erros, mas forte no desejo de melhorar. Pobre de espírito é aquele que reconhece-se errado e tem o desejo de pedir perdão, de consertar o erro. Imagina-se então que houve, da parte do povo, uma frustração. E Jesus segue nesse sermão das chamadas bem-aventuranças, que é a primeira fala pública de Jesus. Sempre houve da parte do nosso mestre o desejo de colocar para as pessoas a importância do reino de Deus, que o João já havia falado, o reino de Deus está próximo. E se a gente vai no capítulo 13 do Evangelho de Mateus, nós vamos encontrar 7 parábolas contadas por Jesus, uma em seguida da outra, conhecida como as parábolas do reino. Conhecidas com uma característica singular. Porque a narrativa de Jesus em cada uma delas sempre começa dizendo: o reino de Deus é semelhante a. Então Jesus vai contar 7 parábolas com esta frase inicial: o reino de Deus é semelhante a, no intuito de apresentar às pessoas as diferentes formas
do reino de Deus. Vamos lembrar lá as parábolas. A primeira é do semeador, a segunda é do joio do trigo, a terceira é do grão de mostarda, a quarta é do fermento na massa, a quinta é do tesouro escondido, a sexta é da pérola de alto valor e a sétima é da rede lançada ao mar que apanha muitos peixes. Semeador, joio e trigo, mostarda, fermento, tesouro, pérola e rede. O que há de comum nessas palavras, ou nessas parábolas, melhor dizendo? O que há de comum nelas e que constituía o que eu chamo elemento oculto na explicação de Jesus? Observe que em todas as parábolas, o objeto da parábola está dentro de algo. Da terra, da massa, da ostra, do mar. Está dentro. E o que isso significa? Que o reino de Deus está dentro de nós. E será conquistado pela nossa reforma íntima, diuturna, disciplinada, organizada, realizada com fé e vontade. Mas as pessoas também não entenderam naquela época de Jesus. A grande maioria não entendeu. Foram necessários, então, 19 séculos para que a humanidade pudesse ser gratificada com a doutrina dos espíritos. Também com uma singularidade importante. Diferentemente das outras doutrinas, Krishna, Buda, Confúcio, que eram trazidas por um único proclamador, por uma única pessoa, né, o iluminado, a doutrina dos espíritos era resultado de várias comunicações oriundas de diferentes partes do mundo. Vinham de todos os cantos. E eram analisadas sob o crivo da razão e compiladas com o rigor científico de Allan Kardec, o grande codificador da doutrina dos espíritos. Em que pese muitos colaboradores de peso na época, somente 2 colaboradores, ou duas pessoas, conseguiram enxergar o sentido moral das comunicações que constituíram a doutrina. O próprio Allan Kardec e Leon Denis. Os demais, pelo menos inicialmente, ficaram muito presos ao fenômeno mediúnico, que era o que chamava atenção. Quando a doutrina fica pronta, desvela-se o seu grande objetivo. E que objetivo é esse? A transformação moral de cada um de nós. O resultado líquido e certo da reforma íntima que deveremos empreender. Mas você pode estar perguntando, como realizar essa reforma íntima? O espírito Hermance Dufour, que quando esteve encarnada foi uma das colaboradoras de Kardec, trouxe mediunicamente, através da psicografia do médium Vanderlei Oliveira, a obra intitulada Reforma Íntima sem Martírio. Para a Hermance, uma proposta de reforma íntima deve apoiar-se em 4 pilares.
uma construção gradativa de valores com a solidificação de qualidades eternas. Ou seja, dia após dia, passo após passo. Segundo pilar, uma proposta de plenitude, não de derrotismo. Fazer mais luz para varrer as sombras. Ser mais luz para evitar as sombras. Porque muita gente acredita que a luz se faz extinguir das trevas. Não. Agora, para isso é preciso ter vida plena. No sentido da prática do bem. No sentido de expurgar as imperfeições da vida. Terceiro pilar, a formação do homem de bem. Não se trata apenas de deslocar vícios e colocar virtudes. É dada muita importância às imperfeições nos ambientes da doutrina, quando deveríamos falar mais das virtudes do homem de bem. Para Hermance, o forte dessa transformação, da formação do homem de bem, é a consolidação das suas virtudes. Mudar o foco. E o quarto pilar é o que ela chama de processo libertador da consciência. Não se trata de vencer o ego, mas conquistá-lo através do domínio natural da voz divina que ecoa, que ressoa na nossa intimidade. Que voz divina é essa? A consciência. Nós precisamos ouvir essa voz interior, sempre. Agora, precisamos ter ouvidos de ouvir. Conclusivamente, nós podemos recorrer à própria Hermance Dufour e extrair da sua obra duas conclusões objetivas. Primeira, reforma íntima não deve ser entendida apenas como contenção de impulsos inferiores. Reforma íntima tem que agregar. Não tem apenas que tirar, tem que agregar. Segunda conclusão. Se não entendermos realmente a razão de nossas atitudes, não reuniremos condições indispensáveis para o serviço renovador de nós mesmos. Tudo que cada um de nós faz, o que eu faço, o que você faz, tem que ser pensado. Tem que ser analisado. Desde a hora em que se pensou até a hora que se fez. Há uma sequência de eventos que precisa ser analisada. São eventos do bem ou eventos do mal? O que eu pretendo com o que eu estou pensando fazer? Vou prejudicar alguém? Vou prejudicar a mim mesmo? É algo importante ou pueril? Agora, precisa ser disciplinado. Recordando lá a célebre resposta de Emmanuel a Chico, quando Chico perguntou o que deveria fazer para ser um bom médium. Resposta do Emmanuel: disciplina, disciplina, disciplina. Que eu, pessoalmente, não está escrito em nenhuma obra do Chico, entendo como disciplina do pensar, disciplina do falar e disciplina do fazer. Agradecendo o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas, espero ter contribuído para o entendimento desse tema
e desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.